Oi, gente, tô aqui com algumas plantas, alguns enxertos que eles estão aí precisando de um replantio. Então, quando a gente faz o plantio da rosa do deserto, a gente sempre deixa ela um pouco mais alta do que a borda do vaso. Porque como é muito furado, né, a gente precisa ter um vaso bem furado, acaba que com a rega a planta vai perdendo ali substrato e ela vai baixando. Então essa daqui, olha, tá bem baixa. Aí teve uma amiga que me perguntou agora esses dias se ela podia completar esse substrato, né? Essa parte aqui que tá faltando, vir e colocar aqui para preencher, para chegar na borda do vaso. Então isso não é o ideal, tá, gente? O ideal é que você, mesmo que você não vá mexer na raiz da planta, mas que você faça esse processo aqui, olha. Você dá uma viradinha, coloca a mão por baixo, tá? Para tirar, tentar tirar aí inteiro aqui, olha, o torrão. Aí você tira aqui ele inteiro. Às vezes você tá com uma planta aí que você não quer mesmo mexer. Aqui é uma planta pequena, né? Não tem por que ainda tá mexendo raízes. E também, às vezes você tá com a planta que tá com botões. Aí você não vai mexer essas raízes, para não correr o risco de você estar perdendo aí os botões. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, olha, o substrato, né? E coloca a plantinha aqui em cima. A gente já posiciona, ela tava meio que tombada, então agora eu já vou colocar ela aqui na posição certinha, que eu não quero que ela fique virada. A gente vai começar agora aí mais um mês, né? Daqui mais um mês vai começar a ficar mais quente. Então eu não quero deixar essa planta deitada, porque geralmente as plantas que ficam aí deitadinhas, como tem muita planta para cuidar, elas acabam queimando. Então, para não acontecer isso, eu vou deixar ela bem retinha, ó, no vaso, tá? A gente pode até suspender um pouco mais, vai depender do tamanho da planta, né? Se a planta tiver bastante raiz para ficar exposta, você sobe um pouco mais e aí depois dá uma esfarelada no torrão que já vai ficar à mostra o caudex. Mas como essa daqui é uma planta jovem, ainda não tem muita raiz para deixar de fora, então eu não vou suspender muito. Então, ó, gente, não tem segredo. Você vê que tá, olha, bem abaixo já. Então, a gente vem aqui, virou com carinho, tirou aqui, olha, inteirinho, né? Aí só faz colocar o substrato novo aqui. Se você quiser, pode estar colocando aqui aproveitar para colocar o superfosfato simples, né? Aqui já no replantio. Aí a gente vem, olha, acomoda a nossa plantinha. Essa daqui também tava deitada. Eu já coloco ela aqui na posição certinha para ela ficar. Dou uma esfarelada aqui, ó, só por cima. E tá feito aí o nosso replantio. Então, o ideal é você sempre ir expondo essa planta. Se a gente vem e completa aqui o substrato, né? Você acaba enterrando o caudex. E isso é perigoso para a planta. Caudex muito enterrado, se você tem um problema, né, de apodrecimento, fica mais difícil de você salvar a planta. Porque se o caudex está enterrado, olha como é que ficaria se eu fosse completar. Eu ia pegar, olha bem como é que tá aqui a planta. Se eu fosse fazer isso aqui, olha como eu ia deixar a minha planta aqui. Olha, completando, né, para ficar aqui, ó, na altura, né? Olha como é que ia ficar. Então ia ficar muito, olha, enterrado, né? E de repente dá um apodrecimento, quando eu perceber, já não dá mais nem para salvar a planta, porque o caudex está todo enterrado. Então essa questão aí da gente fazer esse levantamento não é só por estética, tá, gente? É questão também da gente preservar aí a saúde da planta, porque vai ter menos risco de você perder uma planta aí por apodrecimento, né?
Porque se ela tá bem para cima, você consegue ver antes de chegar num ponto de você já não conseguir mais salvar a planta. Então aqui, ó. Aí venho, dou uma esfareladinha. Essas aqui eu não vou colocar, o super fosfato, porque são plantas que vão para venda, né? Então elas não vão mais demorar aqui nesse vaso. Aqui nesse vaso ela vai demorar no máximo 90 dias. Então eu prefiro usar um outro tipo de adubação. Uma adubação que tenha uma ação mais rápida, né? Aí o Forte Flores ou o Forte Rosa do Deserto, aqui nessa planta, tá? Tá aqui, ó, feito aqui o replantio. Então o ideal, gente, é que se faça isso. Se você tem aí uma planta que tá com flor e você tá ali precisando, né, trocar, se ela tá com botões, isso daqui é o tipo de replantio aí ideal para você tá fazendo na sua planta, que não vai aí correr o risco de você tá perdendo os botões. Vem aqui, ó, completou. Esse tipo de replantio aqui você faz sem medo, né? É um tipo de replantio que as chances de dar errado é quase que zero. Então, ó, terminou aqui. Sempre lembrando que replantio não se faz no inverno, tá, gente? Só se for por necessidade mesmo. Se você tiver com uma planta com apodrecimento, né? Aí você vai fazer para salvar a planta. Olha aí. Então já ficou aqui, olha, bem na alturazinha aqui, ó, da borda, né? Mais alto um pouquinho. Então o ideal é que fique assim. Eu tô com várias plantas aqui precisando fazer esse processo. Tirar aqui um brotinho ladrão. Olha, sai inteirinho, tá, gente? Então não tem mistério. Essa planta aqui, quando a gente faz esse replantio, não precisa a gente deixar na sombra, não precisa ter todos aqueles cuidados que a gente faz quando a gente troca o substrato todo, né? Então esse tipo aqui não precisa. A gente pode regar ela depois tranquilamente, que não dá problema. Olha aí. Então é isso, gente. Grande abraço e até aí o próximo vídeo.